Muito boa tarde a todos. Declaro aberta mais desta sessão do Colendo órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cumprimentando as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, estagiários, nossos servidores e o eminente representante do Ministério Público. Não temos apontamento na pauta protocolar. Vamos, então, abrir a pauta judicial. Então, os blocos de julgamento serão lidos a seguir. Vamos abrir então, a pauta administrativa. O primeiro item da pauta administrativa é uma prorrogação de prazo para a conclusão de PAD. Desembargador, relator, eminente Luiz Fernando Nishi. Matéria em discussão. À unanimidade, aprovaram a prorrogação do prazo. Item 2 da pauta, opção de desembargadora. Opção da desembargadora Maria Salete Correia Dias, pela 20ª Câmara de Direito Privado, na cadeira anteriormente ocupada pelo desembargador Luiz Correia Lima. Matéria em discussão. Opção aprovada à unanimidade. Item 3 da pauta são também opções, agora dos desembargadores Antônio Benedito Morello, pela 10ª Câmara de Direito Criminal, e do desembargador Klaus Maurueli Arroio, pela 16ª Câmara de Direito Privado. Matéria em discussão. Opções aprovadas à unanimidade. Item 4 da pauta, trata-se de expediente da presidência alusivo a reexame funcional. Eu trago o voto 39.533. Matéria em discussão. Aprovado à unanimidade. Item 5 da pauta. Permuta de desembargadores. A primeira é uma permuta solicitada pelos desembargadores Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, com assento na 7ª Câmara de Direito Criminal, e o desembargador Klaus Maurueli Arroio, com assento na 16ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de amanhã. A segunda é uma permuta solicitada pelos desembargadores Antônio Tadeu Ottoni, com assento na 16ª Câmara de Direito Público, e Nazir Davi Milano Filho, com assento na 24ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 7 de novembro. Matérias em discussão. Ambas as permutas aprovadas à unanimidade. Item 6 da pauta é a escala de plantão judiciário, proposta de escala do plantão judiciário de 2º grau, das 3 sessões deste egrégio tribunal para o mês de novembro de 2024. Matéria em discussão. Escalas aprovadas à unanimidade. Item 7 da pauta é uma minuta de resolução proposta pela presidência que dispõe sobre a regulamentação da fiscalização das áreas projetadas e implantação do sistema de priorização de obras. Essa proposta foi feita a partir de estudo da SAAB, e o que se pretende exatamente é uma separação entre obras e serviços de engenharia que dependem de projetos e serviços comuns e outros que não precisam de projeto. O que se busca aqui é simplesmente a agilização no tocante à execução de obras e serviços, consoante o expediente que vossas excelências receberam. A matéria está em discussão. Aprovada à unanimidade a proposta de resolução. O item 8 também é manifestação corriqueira na administração, diz respeito ao interesse do Comitê de Obras e Projetos de Edificações do Tribunal de Justiça quanto ao terceiro aditamento do plano de obras, a fim de que outras obras possam ser realizadas, sobretudo no que nos causa mais urgência, no Fórum da Comarca de Monte Aprazível, que está praticamente sem telhado. Então, matéria em discussão. Aprovado também
consoante parecer da assessoria da presidência. Item 9. Opção do doutor Marcelo Machado da Silva para que a sua promoção, ocorrida em 16 de outubro de 2024, se efetive junto à 4ª Vara Cível da comarca do Guarujá, nos termos do artigo 13, parágrafo único, da Lei Complementar 980 de 2005 e artigo 87 do regimento deste egrégio tribunal. Já houve deferimento, evidentemente, que há de referendo deste colendo órgão especial, matéria em discussão. A unanimidade de votos aprovaram a opção. O item 10 cuida da convocação de 14 juízes de direito de São Paulo para auxílio junto ao Superior Tribunal de Justiça, as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça. Eu quero adiantar a Vossas Excelências que, antes desta convocação, foi feito contato com todos os magistrados, os quais se prontificaram ao auxílio. Não se trata propriamente de uma convocação, foi um convite aceito por esses 14 magistrados. Eles vão auxiliar as turmas criminais do STJ sem prejuízo da nossa jurisdição. No entanto, será feito um controle via corregedoria e presidência da produtividade. Se a produtividade em São Paulo cair por conta desse auxílio, imediatamente eu comunicarei ao presidente do STJ solicitando a cessação dessa convocação. A matéria está em discussão. Por votação unânime, aprovaram a convocação dos magistrados deste Tribunal de Justiça. No mais, são afastamentos, um já deferido ad referendo da presidência, deste órgão, pela presidência, matérias em discussão. Aprovados todos os afastamentos à unanimidade. Encerrada a pauta administrativa, vamos abrir a pauta judicial, agora sim, com os blocos de julgamento. Adins, números 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 e 22. No item 13, apresenta voto convergente a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Agravos, números 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. No item 9, também apresenta voto convergente a eminente desembargadora Luciana Bresciani. Conflito de competência, número 10, embargos de declaração, 24 a 57. Incidente de arguição de inconstitucionalidade civil, número 59. Intervenção em município, número 60. Mandado de segurança, de 61 a 73. Procedimento investigatório criminal, número 86. Retirado de pauta para cumprimento de decisão monocrática, número 2, item 2, em que é relator o desembargador Campos Melo. Retirado de pauta para cumprimento de despacho, item 23, em que é relatora a desembargadora Luciana Bresciani. Adiado a pedido do desembargador Figueiredo Gonçalves, número 20, em que é relator desembargador Carlos Monerá. Adiado a meu pedido, número 78, em que é relator o eminente desembargador Renato Rangel Desinano. Sobras do desembargador Afonso Faro Júnior como relator, número 11. Sobras do desembargador Haroldo Viotti como relator, números 18 e 58. Sobras do desembargador Fábio Gouveia, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85. Nós temos sobre a mesa
Temos sobre a mesa 2 pedidos de sustentação oral, nenhuma preferência. O primeiro pleito de sustentação oral é o número 21 de ordem, ação direta de inconstitucionalidade, em que é relatora a eminente desembargadora Silvia Rocha, com o voto 37.175. No entanto, quem pede a sustentação oral é o amicus curiae, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barretos. Não é possível a sustentação oral quando o postulante é amicus curiae. Porém, eu submeto ao Pleno do Colégio a admissibilidade ou não da sustentação oral. Todos de acordo em que não haja sustentação oral? Então, indeferida a sustentação oral, passa a ser preferência. Tem a palavra a eminente relatora, desembargadora Silvia Rocha. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os senhores desembargadores, senhora desembargadora, cumprimento especialmente o desembargador Sá Duarte, que está substituindo hoje pela primeira vez no órgão especial, senhor procurador de Justiça, senhores funcionários. Trata-se, eu vou ler apenas a ementa, senhor presidente, que eu acho que resume bem do que se trata o caso. É ação direta de inconstitucionalidade, pedido de intervenção de sindicato municipal de servidores públicos como amicus curiae. O requerente, apesar da sua representatividade, não forneceria subsídios importantes para o julgamento cuja natureza é técnica. Processo de caráter transcendente e relevante, mas destituído de especificidade e complexidade técnica que recomende a admissão de terceiros para ampliação do debate constitucional e a formação da convicção do Pleno do órgão especial. Eu não estou deferindo o pedido de intervenção. Em relação ao pedido de declaração de inconstitucionalidade, propriamente dito, ele se restringe à expressão com base no índice maior apurado para o ano em curso do INPC ou aquele divulgado pelo MEC em atendimento à Lei Federal 11.738, de 16 de julho de 2008, constante de artigos da Lei Complementar número 300, de 23 de maio de 2016, do município de Barretos, alterada pela Lei Complementar número 480, de 29 de junho de 2021, do mesmo município. Vinculação dos reajustes e da revisão geral anual do piso salarial e dos vencimentos dos servidores do Magistério Público Municipal a índices inflacionários. Ofensa ao artigo 115.15 da Constituição do Estado, que impede qualquer forma de vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Súmula vinculante número 42. Precedentes do órgão especial desta Corte. Estou julgando o pedido procedente para declarar a inconstitucionalidade parcial com redução de texto do parágrafo único do artigo 3º e do artigo 33, parágrafo 4º da lei impugnada, ressalvada a não repetição dos valores a servidores de boa-fé, com base nos dispositivos questionados por seu caráter alimentar em face do princípio da segurança jurídica. Eu observo ainda que recebi voto convergente da eminente desembargadora Luciana Bresciani, no qual ela pondera que o município poderá editar anualmente lei de adesão ao índice previamente divulgado pelo MEC, ou outro já apurado, que sirva como parâmetro de reajuste, e eu observo apenas que no voto eu não disse o contrário. Então, é apenas para observar isso. E esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado. O eminente relator, então, propõe a procedência declarando a inconstitucionalidade parcial com redução de texto do parágrafo único do artigo 3º e do parágrafo 4º do artigo 33 da lei impugnada, ressalvada a irrepetibilidade dos valores pagos a servidores de boa-fé. Matéria em discussão. Desembargadora Luciana Bresciani. Presidente, cumprimento a Vossa Excelência, os nobres colegas, os outros representantes, o doutor representante do Ministério Público, os diligentes servidores e advogados demais presentes. Acuso o recebimento, cumprimento em especial, não poderia deixar de fazê-lo, o estimado desembargador Sá Duarte, que pela primeira vez integra
para nossa honra, escolhendo o órgão especial como substituto. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o voto da eminente desembargadora relatora, com declaração que foi gentilmente resumida pela ilustre desembargadora, e acuso o recebimento de memoriais. Muito obrigado. Matéria permanece em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente o pedido, nos termos do voto da eminente relatora, declara voto a desembargadora Luciana Bresciani. Muito obrigado ao interessado. Próxima sustentação oral é o número 74 de ordem. Mandado de segurança civil, em que é relatora a eminente desembargadora Luciana Bresciani, com o voto 32.268, pede pelo impetrante Alexandre Augusto da Cruz Feliciano a sustentação oral do Dr. Rui Cardoso de Melo Tucunduva Sobrinho, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Muito boa tarde, doutor Rui. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, Fernando Torres Garcia, excelentíssima senhora desembargadora relatora, desembargadora Luciana Bresciani, excelentíssimos senhores componentes deste colém do órgão especial, excelentíssimo senhor procurador de justiça José Vicente Hierro, excelentíssimos e nobres colegas advogados e todos os que acompanham esta sessão. Trata-se de um mandado de segurança impetrado por um promotor de justiça que teve a cassação da sua aposentadoria decretada judicialmente. Acontece, excelências, que com o máximo respeito e em poucas palavras, eu venho a essa colenda Casa de Justiça dizer o seguinte, que durante o trâmite da ação penal e da ação civil de perda de cargo, o promotor de justiça completou o seu tempo para aposentadoria, pediu a aposentadoria e essa aposentadoria lhe foi negada administrativamente. Foi impetrado um mandado de segurança e, por unanimidade, este colém do órgão especial determinou a aposentação daquele promotor de justiça. Muito bem. Então, houve uma decisão judicial, não no sentido de que estavam superados os óbices enxergados por Sua Excelência, o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, mas sim que ele deveria ter a sua aposentadoria. Muito bem. Esta decisão, esse mandado de segurança, transitou em julgado. Acontece, excelências, que a prerrogativa de foro é algo que muitas vezes se torna difícil para aquele que possui tal prerrogativa. Por quê? Porque os promotores, procuradores de justiça, julgados por este colém do órgão especial, muitas vezes têm dificuldade para fazer subir os seus recursos ao colém do Superior Tribunal de Justiça, ao Excelso Supremo Tribunal Federal, e se veem julgados, muitas vezes, em única instância. Pois bem, o que aconteceu? Houve uma ação civil de perda de cargo, esta ação foi ao STJ, ela subiu, a votação nesse colém do órgão especial foi por 13 a 12.
por 13-12. Bem se via a questão envolvida. Não se ouvide que na ação penal correlata houve pedido do Ministério Público para a perda do cargo. E isso não foi dado por este órgão especial. O órgão especial não deu a perda de cargo pelo mérito na ação penal. Se aplica ou não se aplica o artigo 92 para a perda de cargo de membro do Ministério Público, essa é outra questão. Mas o fato é que, pelo mérito, o órgão especial não deu a perda de cargo na ação penal que havia sido solicitada pelo procurador eminente e excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça. Muito bem. Então, transitou em julgado a questão penal, porque não houve recurso da Procuradoria-Geral de Justiça, sem a perda de cargo. Na ação civil, 13-12, subiu a perda de cargo. O que aconteceu no STJ? Houve uma publicação absolutamente diferente de todas as outras que eu vi no meu quarto de século como advogado. Veio uma publicação no Colém do Superior Tribunal de Justiça trocando o nome do advogado e colocando, inclusive, numerais. Né? Veio no nome do meu irmão, que nunca havia sido publicado no nome dele, de Meio. E o Di com o numeral I no lugar do E, no de Melo, e nos 2 L's do Melo também o numeral I. Não recebemos essa publicação porque o algoritmo da ASP, da OAB, não identificou. Muito bem. Fomos, ao saber disso, impetramos um mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu, não, a questão é de ministro Supremo Tribunal Federal. Estava no Supremo Tribunal Federal, atravessamos uma petição para a eminente ministra Carmen Lúcia, dizendo, olha, há uma publicação irregular. O que aconteceu? A ministra havia determinado no mesmo dia que os autos voltassem para São Paulo para ver a decisão no agravo em relação ao recurso extraordinário. Muito bem. Passou isso no Supremo Tribunal Federal, essa matéria nunca foi analisada no seu mérito. E o Tribunal de Justiça de São Paulo falou, não, o agravo não merece subir, então, no Supremo Tribunal Federal, essa matéria não foi decidida. O trânsito em julgado desse feito aconteceu de uma maneira atabalhoada. E dos bancos da faculdade se diz que o processo não é um fim em si mesmo. Impetramos um mandado de segurança para dizer a matéria ainda está sub júdice. A certidão de trânsito em julgado do Superior Tribunal de Justiça é relativa ao Superior Tribunal de Justiça. E no Supremo ainda está tramitando. O eminente desembargador Campos Melo concedeu a liminar que acabou cassada neste habeas corpus por um agravo interno do Ministério Público do Estado de São Paulo. Na decisão do agravo interno, Sua Excelência, a eminente desembargadora Luciana Bresciani, foi designada como relatora e disse que a concessão da aposentadoria pelo colém do órgão especial não é perene. Por quê? Porque foi analisado apenas e tão somente a presença ou ausência dos requisitos de aposentação. E que isso equivaleria a dizer que alguém colocado no cargo por decisão judicial jamais poderá ser afastado desse cargo. Naturalmente, a divergência faz parte da vida forense e ousamos discordar da eminente desembargadora relatora nesse tópico. Porque o Ministério Público do Estado de São Paulo tem um departamento de processos originários. Pode sempre que necessário recorrer. Se não recorreu, se não tomou as providências, se transitou em julgado uma decisão do órgão especial do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante, esta decisão judicial há de ser rompida
pelos meios legais para que possa ser aplicada a perda de cargo de outro processo. Porque é assim o sistema de justiça. Porque é assim que a lei processual determina. O que acontece? Estamos aqui com um homem sexagenário em vias de perder o cargo, está sem receber os seus proventos. Mesmo com a liminar, o Ministério Público do Estado de São Paulo não pagou os atrasados, não está pagando sequer as verbas que são anteriores, não estamos falando de proventos, estamos falando de parcelas anteriores, que não dizem respeito ao caso. Ele teve seu holerite zerado. E o que acontece? Se pretende a defesa que todos os trâmites sejam seguidos. Se há uma decisão judicial do órgão especial transitada em julgado concedendo a aposentadoria, para se cassar esta aposentadoria é condição sine qua non o rompimento desta coisa julgada pelos meios adequados. Existe uma cassação de aposentadoria em ação civil, cujo trânsito em julgado eu já mencionei nos autos, não cabe aqui retornar, mas é necessário, do ponto de vista legal, que haja o rompimento da coisa julgada que concedeu a aposentadoria, para então, e só então, se poder dar cumprimento à perda de cargo decretada. E é por isso que eu venho a esta tribuna pedir a atenção de vossas excelências para o caso em apreço. Pela atenção, eu agradeço e desejo uma boa tarde. Obrigado, doutor Rui Tucunduva. Para que profira seu voto, passo a palavra à eminência desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, eu cumprimento o advogado pela sustentação oral e resumo o meu voto. O ato tido como coator foi objeto de mandado de segurança anterior da minha relatoria. Naquele writ, alegou-se que a cassação do benefício da aposentadoria foi prematura, porque o arresto prolatado na citada ação civil pública ainda não havia transitado em julgado. Todavia, em sessão realizada em 26 de junho de 2024, a tese do impetrante foi afastada à unanimidade por escolhendo órgão especial. Transcrevo aqui trecho do julgado e a decisão transitou em julgado em 7 de agosto de 2024. Não bastasse, à época do julgamento em questão, aguardava-se decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal a respeito da remessa dos autos determinada pela digna presidência desta Corte, consultando o recurso extraordinário 1281695, constata-se que em 26 de julho de 2024, a ilustre ministra Carmen Lúcia determinou a baixa dos autos, vindo a digna presidência em 5 de agosto a proferir despacho, dando ciência às partes e determinando a anotação do trânsito julgado. A única margem de dúvida que até então poderia haver acerca do caráter definitivo do venerando acórdão, que decretou a perda do cargo do promotor de justiça, foi dirimida. Passando ao argumento principal lançado pelo impetrante no mandado de segurança, escolhendo o órgão especial, cassou decisão, mandado de segurança anterior, ainda anterior, cassou decisão administrativa que indeferiu a aposentadoria requerida pelo impetrante sob a justificativa de que o interessado se encontrava em disponibilidade e havia sido penalizado criminalmente, observadas ainda as então pendentes e por que então pendentes ações civis públicas de perda do cargo e improbidade administrativa. Como consequência do afastamento de tais impedimentos, foi determinada a concessão da aposentadoria, observadas as condições existentes à época. Transcrevo a ementa do julgado.
O impetrante aduz que a autoridade coatora não poderia ter cassado a aposentadoria que lhe foi deferida judicialmente sem antes desconstituir a coisa julgada formada pelo venerando acórdão acima citado. Em que pesem os esforços argumentativos, me parece claro que a cassação do benefício previdenciário não fere referida garantia constitucional. Haveria mácula se o ato fosse novamente lastreado na existência dos registros considerados para a rejeição do requerimento administrativo, daquele primeiro, e que foram devidamente tidos por impertinentes por este colendo órgão especial. Entretanto, aqui discute-se o trânsito em julgado do venerando acórdão que determinou a cassação da aposentadoria, fato superveniente e que não guarda relação com os óbices discutidos no primeiro mandamos. O venerando arresto limitou-se exclusivamente a afastar os fundamentos empregados no ato coator para sustentar o indeferimento da aposentadoria, vindo, portanto, a concedê-la em prosseguimento ao quanto requerido extrajudicialmente. Não houve qualquer intuito, e sequer poderia haver, de concessão imutável da benesse. Sendo a coisa julgada corolário do princípio da segurança jurídica e estabilidade das relações sociais transportado para o campo judicial, na lição de André Ramos Tavares, a leitura mais adequada deste instituto, à luz do caso concreto, é a de que está resguardando tão somente o direito à aposentadoria nas condições aferidas à época, inexistindo qualquer óbice à cassação por motivo diverso e superveniente. Tanto é assim que constou do próprio venerando acórdão a possibilidade de eventual cassação nos termos do artigo 38, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público. Eu transcrevo o trecho do venerando acórdão. Então, o próprio venerando acórdão, descolendo o órgão especial, fez a ressalva. Entendimento contrário implicaria transformar a concessão da segurança em verdadeira imunidade, fazendo letra morta do artigo 38, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público, evidenciando as consequências da lógica empregada pelo impetrante, a título exemplificativo, caso o candidato seja nomeado em cargo público por força de decisão judicial, não mais poderia ser exonerado sem prévia rescisão do provimento jurisdicional, o que, evidentemente, é inadmissível. Não bastasse, o entendimento do impetrante implicaria a negativa de eficácia ao venerando acórdão proferido por este colendo órgão especial na ação civil pública de perda do cargo, dado que obstaria a execução do julgado. Logo, ausente direito líquido e certo, pelo meu voto, denego a segurança. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente relatora propõe seja denegada a segurança. A matéria está em discussão. Por votação unânime, denegaram a segurança nos termos do voto da relatora. Assim fica decidido. Muito obrigado ao doutor Rui Tucunduva. Das ordens dele e de todos os estudantes de São Paulo. Próximo é o item 77 de ordem. Havia sido adiado a pedido do desembargador Campos Melo, mas o voto é convergente. É isso, desembargador? Senhor presidente, o voto convergente eu declaro. Matéria em discussão. Por votação unânime, julgaram procedente a ação com efeitos ex nunc, declara voto o eminente desembargador Campos Melo. Assim fica decidido. O número 78 de ordem, no início da sessão, eu havia indicado vista, no entanto,
A dúvida que eu tinha já foi dirimida, então vamos colocar em julgamento o item 78 de ordem. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, em que é relator o eminente desembargador Renato Rangel de Zinano, com voto 39.115. Na sessão passada, indicou vista o desembargador Noivo Campos. No entanto, o relator ainda não proferiu seu voto, motivo pelo qual tem a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente. Inicio cumprimentando, dando as boas-vindas ao desembargador Sá Duarte. Passo a proferir o meu voto. Matéria bastante julgada por este colendo órgão especial. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo prefeito do município de Paraíso, com o intuito de que se reconheça a inconstitucionalidade da Lei 1455 de 2023, de iniciativa parlamentar, que transcrevo. O autor alega afronta ao princípio da separação de poderes e vício de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para cuidar de atos inerentes à administração. E, além disso, de criar despesa não prevista no orçamento anual. Também afirma haver ofensa ao direito à intimidade e à privacidade em razão da exigência de divulgação de dados pessoais sensíveis. Ressalto que, quanto à exigência de divulgação de lista de pacientes beneficiados pelo Serviço Público de Saúde, não se vislumbra usurpação de competência, cito aqui o julgado do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, firmando o entendimento de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores públicos. A lei questionada busca o aprimoramento da transparência das atividades administrativas, cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Não se trata, portanto, de matéria de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, mas de iniciativa concorrente. Observo que, conforme julgado, cujo trecho transcrevo da lavra do eminente desembargador Matheus Fontes, nesse sentido, já foi julgado em novembro de 2023. Cito outras decisões nesse sentido. Em relação ao direito constitucional à intimidade e à privacidade, a norma impugnada determina a divulgação do número do cartão do SUS do paciente, possibilitando, portanto, a sua identificação pessoal, o que não se admite. Cito aqui diversos julgados do órgão especial nesse sentido. Por fim, acerca da ausência de indicação de fonte de custeio e prévia dotação orçamentária, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do tema 917 de repercussão geral, firmou o entendimento de que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de órgãos, no mesmo sentido mencionado anteriormente. Friso que o parágrafo 1º, aliás, o artigo 1º, parágrafo 5º da lei impugnada, dispõe expressamente o seguinte: as informações serão disponibilizadas de maneira a possibilitar que seja preservada a identidade do paciente. De modo que, pelo meu voto, senhor presidente, julgo parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 1º
e também do parágrafo único do artigo 2º da Lei 1455 de 2023 do município de Paraíso. Pois não. O eminente relator, então, propõe a procedência parcial, nos termos que acaba de especificar. Tem a palavra o desembargador Noivo Campos. Senhor presidente, de início, cumprimento os eminentes colegas, o eminente desembargador Sá Duarte, que se faz presente hoje na sessão de hoje, Ministério Público, servidores, advogados e demais presentes. Em julgamento anterior, eu já tinha ficado em dúvida a respeito de leis dessa natureza. A lei pretende transparência, sem dúvida, né? Não há dúvida, publicidade dos atos da administração, não tenho dúvida quanto a isso. Mas ela prevê relação de pacientes, lista de pacientes. Eu acho impossível estruturar uma lei a partir de lista de pacientes ou de relação de pacientes sem identificar o paciente. E aí haverá ofensa à intimidade e à privacidade. A lei, se não pode ser utilizado o nome, não pode ser utilizado o número do SUS, qualquer mecanismo que se utilize para se fazer a lista vai identificar o paciente. Portanto, para mim, a lei é inconstitucional. É sobre esse aspecto, o único aspecto, ela é impossível de ser operacionalizada, a meu ver. Esse é o meu voto, senhor presidente. Então, a divergência aberta pelo desembargador Noivo Campos é no sentido da total procedência. Matéria está em discussão. Tem a palavra a desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, com a devida vênia das ponderações do bem lançado voto divergente, eu acompanho o voto do eminente desembargador relator com declaração, refiro precedentes mais recentes deste colendo órgão especial, inclusive da relatoria do ilustre desembargador Matheus Fontes, e também do colendo do Supremo Tribunal Federal. A importância da norma me parece manifesta e eu tenho com a devida vênia que ela é, sim, execuível. Nós temos tantas outras formas de identificação. A lei prevê, inclusive, outras formas que não estão sendo declaradas inconstitucionais e que podem ser compostas com outro tipo de questão, como uma senha, por exemplo, ou os últimos dados, os últimos números do CPF, como muito comumente é utilizado para identificação, no caso de contatos de empresas para fins de compras e coisas dessa natureza, iniciais, e o que a lei prevê e que não está sendo declarado inconstitucional e que admite o controle por parte do usuário do serviço da previsibilidade de quando ele será atendido. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 1455 de 2023 coloca: data da solicitação da consulta, do exame ou intervenção cirúrgica ou do leito hospitalar, a colocação na fila da lista de espera, na área médica que o paciente será atendido, estimativa de prazo para atendimento solicitado e o grau de complexidade. Isso admite o controle e a que o usuário do serviço, no meu modesto entendimento, tem direito, sem invadir, sem expor a privacidade. Daí porque eu com a devida vênia do bem lançado voto divergente, acompanho o eminente desembargador relator. Matéria permanece em discussão. Vou colher os votos. Eu sou o primeiro a votar e tenho para mim que tanto o relator quanto a divergência tentam preservar a intimidade e a privacidade. Ambos pensam da mesma maneira. No entanto, no meu modo de entender, o relator já fez a ressalva devida e, no mais, privilegia-se somente o princípio da publicidade. De maneira que, com todas as vênias, estou acompanhando o eminente relator. Como vota o eminente Corregedor-Geral de Justiça? Também voto com o relator, desde que sejam tomadas as cautelas, obviamente, já ressalvadas no voto, para preservar os direitos fundamentais. De acordo. Como vota o senhor decano? Relator,
Desembargador Damião Kogan. Data vênia com a divergência. Desembargador Vico Manhas. Desembargador Campos Melo. Data vênia com o relator. Desembargador Viana Cotrim. Com o relator. Desembargador Matheus Fontes. Com o eminente relator. Desembargador Ricardo Dipp. Desembargador Figueiredo Gonçalves. Senhor presidente, data vênia acompanha o relator. Desembargador Gomes Varjão. Senhor presidente, com a devida vênia, acompanho o senhor relator. Desembargador Luiz Fernando Nishi. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Jarbas Gomes. Senhor presidente, a divergência apontada, ela impressiona, mas como Vossa Excelência bem observou, o relator fez o destaque. Então, eu estou acompanhando o relator pedindo licença. Como vota a desembargadora Silvia Rocha? Senhor presidente, respeitosamente com o relator. Como voto o desembargador Carlos Monerá? Data vênia com o relator, senhor presidente. Desembargador Afonso Faro Júnior. Com o relator, data vênia. Desembargador José Carlos Ferreira Alves. Com o devido respeito, eu voto com o relator, senhor presidente. Desembargador Álvaro Torres Júnior. Com o relator, data vênia. Desembargador Mário Deviene Ferraz. Data vênia com o relator. Desembargador Sá Duarte. Com o relator. Desembargador Maurício Valala. Senhor presidente, com a devida vênia, com o relator. Por maioria de votos, julgaram parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 1º e do parágrafo único do artigo 2º da Lei 1455 de 2023 do município de Paraíso. Eu gostaria também, como já fizeram nossos colegas, dizer que foi um prazer e uma honra ter o desembargador Sá Duarte nesta tarde, pela primeira vez debutando aqui no Colendo Órgão Especial. Agradecer a presença das senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, do eminente procurador de Justiça, Dr. José Vicente de Pierro, e não havendo mais feito sobre a mesa com pedido de destaque, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.